Oi, gente! Meu nome é Jéssica, sou psicóloga e esse é o meu podcast, o podcast da Rosanelli. E hoje eu quero falar sobre quais são os principais sintomas da depressão, já que é um tema extremamente importante. Eu sempre estou falando sobre isso aqui e sempre vou falar, sempre que puder, para contribuir com o máximo de informações possíveis para vocês. E antes de entrar no assunto dos principais sintomas da depressão, como que eles surgem, como que você pode identificar, eu quero aproveitar que estamos no mês do Setembro Amarelo para explicar um pouquinho para vocês sobre essa campanha, que é mundialmente conhecida como o mês da prevenção ao suicídio e também, de certa forma, conscientizar todos vocês o quanto que é importante cuidarmos da nossa saúde mental, porque é ela que comanda tudo, então ela precisa estar boa para que a gente fique bem. E aí, quero falar dessa questão do Setembro Amarelo, porque muitas pessoas ainda não conhecem ao certo o que é, como que funciona. Então, o Setembro Amarelo, ele é uma campanha de conscientização de prevenção ao suicídio. E aí, nesse mês, acontecem diversos movimentos, campanhas ao redor do mundo todo, que buscam oferecer ajuda, e saúde mental para as pessoas que vêm enfrentando sofrimentos psíquicos. E aí, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio acontece no dia 10 de setembro. A CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, criou em 2015 o Setembro Amarelo, que é buscando aí espalhar para o mundo sobre essa causa e o quanto que ela é importante, falar sobre ela. E segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, fala que mais de 90% dos casos de suicídio estão associados aos distúrbios mentais. E eles podem ser evitados se os sintomas forem atendidos por profissionais capacitados para isso. E aí muitas pessoas ainda têm medo, de falar sobre esse assunto. Parece que algumas pessoas acham que é até proibido falar sobre isso, quando na verdade o melhor a se fazer é falar e conscientizar as pessoas, certo? Até aqui tudo bem? Vocês entenderam aí o que é o Setembro Amarelo? E por que eu quis falar sobre os sintomas da depressão? Porque a depressão é uma das principais causas que levam as pessoas a tirarem a sua própria vida. E de acordo com a OMS, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com a depressão. E aí, entender, por que uma pessoa com depressão, por que na maioria das vezes ela busca pelo suicídio, O que leva uma pessoa a ter depressão e quais são os sintomas? E aí, vamos começar que a gente vive em uma era que o mundo é digital. É muito forte essa questão do digital. E que nem tudo ali que as pessoas mostram é real. Então, onde tem muitas cobranças, por produtividade, faz com que a gente tenha que aumentar aí o desempenho a cada dia. E claro, que também existem vários outros fatores que podem levar uma pessoa a ter depressão. Mas cada caso é único, mas eu acredito que todo esse contexto que estamos vivendo nessa questão do mundo digital, eles podem contribuir para que a depressão aumente a cada dia mais. E aí eu peguei as redes sociais como exemplo, porque hoje você é direcionado, para postar somente coisas boas nas redes sociais. E aí quando você não consegue postar coisas boas ou mais interessante do que as outras pessoas mostram, você acaba se sentindo mais frustrada. Entende? E aí vem aquela enxurrada de comparações e isso se dá na maneira de que muitas pessoas acham que tem que ter o que o outro tem. Mas será mesmo que você precisa ser igual àquela outra pessoa? E aí também entra a questão de cobrança por estabilidade, entra questões financeiras, entra a questão do estudo e várias outras coisas também, elas podem entrar nesse contexto. E aí eu estou falando um pouco disso por conta de que as redes sociais, elas têm aí gerado, fazendo com que as pessoas se tornassem mais depressivas diante aí das coisas que vão vivenciando. Mas, de uma forma bem breve, talvez você precise entender que ninguém é feliz 24 horas. As frustrações acontecem, mas, de certa forma, as pessoas no mundo
até ignoram isso. Parece que a vida ela tem que estar ali sempre perfeita. E isso acaba gerando muita frustração nas outras pessoas. E isso pode contribuir, sim, para os casos de depressão. E aí fazendo com que as pessoas até cometam o suicídio. Então, seja sempre você na medida que puder. E não da maneira que o mundo te exige. Porque nós, seres humanos, a gente não somos robôs. A gente somos pessoas que têm sentimentos, que a gente sente e a gente precisa entender isso. E aí, para relacionar, a gente pode ver, né, o que aconteceu aí atualmente sobre a questão do Justin Bieber, que não é novidade que ele tem enfrentado aí problemas de saúde mental e física nesses últimos anos. E caso você quiser saber um pouquinho mais sobre essa questão, tem uma temporada disponível no YouTube, lá no canal dele mesmo, que quem quiser conferir, é a temporada 1, episódio 5, chama a temporada sombria. E aí é onde ele revela assuntos íntimos e ele fala um pouco a respeito de como, né, a sua saúde mental foi prejudicada diante de tudo que aconteceu na vida dele. Então, se você quiser conferir, vale a pena você ir lá procurar por esse episódio para você entender um pouquinho mais sobre a questão da saúde emocional dele. Aproveitar o gancho, nessa vinda ao Brasil, já havia aí muitos murmúrios, né, de que ele cancelaria alguns shows. Então, após a sua última apresentação no Rock in Rio, o Justin postou um comunicado em suas redes sociais, falando sobre a questão, né, de depois que ele, após o seu último show realizado lá no Rock in Rio, a exaustão acabou tomando conta dele e fez com que ele tomasse essa decisão de pausar a sua turnê. E isso fez com que deixou, assim, milhares de fãs frustrados, decepcionados. E com isso, as pessoas criaram vários memes, piadas, algumas mensagens que eu acabei lendo chegam a ser até absurdas, né? De saber a que ponto o ser humano chega, que ele precisa ali falar da dor do outro, né? Tirar sarro, fazer piadas, alguns comentários chamando ele de fraco, que ele não é um artista, que ele é irresponsável. Até um certo ponto, ok, é compreensível os fãs ficarem chateados, com aquele sentimento, né, de chateação. Mas os comentários a esse nível não é algo compreensível, né? Como esses comentários que eu acabei de falar que fizeram, mostra bem a forma de como as pessoas ainda enxergam o sofrimento psíquico. Essas pessoas onde falaram que ele é fraco, que ele é responsável, ainda não têm um conhecimento sobre essa questão do quanto que é importante a gente ter saúde mental na nossa vida. As pessoas não têm sequer o mínimo de empatia pelo próximo, né? Elas desconhecem a dor emocional e o quanto que ela prejudica a vida do ser humano. E muitas pessoas ainda não aceitam o sofrimento emocional. Elas acham que é frescura, que é coisas relacionadas a esse tipo. E eu, Jéssica, eu assisti o show e eu percebi de verdade, né, que ele tentou sim dar o melhor que ele podia. Ele tentou ali fazer o que ele podia no limite dele. E eu posso garantir para você que se você sofre de qualquer problema emocional, você aí sabe o quanto que é difícil você ter que fazer algo quando você não está bem. Mas você precisa estar bem para as pessoas. Só que sendo que por dentro você não está. Agora pense como foi tudo isso para ele. Com toda essa pressão, o quanto que isso está sendo difícil para ele. Então, eu acredito que as pessoas precisam ter mais empatia pelas outras e buscar conhecimento sobre a saúde mental. E que fique um alerta, as pessoas não têm que julgar a dor do outro. E aí, com todas essas informações, com esses fatos aí da atualidade, eu quis aí proporcionar para vocês informações, para vocês entenderem que com saúde mental não se brinca, não faz piada, a gente não pode ferir, né? O outro já está sofrendo, então por que eu tenho que ir lá fazer piada? É preciso você ter mais conhecimento e ter mais empatia sobre isso. E aí, diante disso, a gente vai falar sobre os principais sintomas da depressão. E aí, quais são as grandes características? Logo de cara, eu já quero falar de 2 sintomas, que um é o sentimento de tristeza, né, e pesar, e o outro que é a perda de interesse em atividades aí
previamente consideradas agradáveis. Então, presta atenção, esses 2 sintomas, eles são fundamentais que estejam no quadro da depressão. São os 2 sintomas que eles têm que ocorrer. Todos os outros sintomas que eu vou falar agora em diante, eles podem acontecer. Alguns sim, outros não. Algumas pessoas têm outros sintomas, outras pessoas mostram outro tipo, mas esses 2 que eu acabei de falar, eles sempre estarão ali no quadro de quem sofre de depressão, que é o sentimento de tristeza e a questão de você perder interesse em atividades que antes você fazia. Separei aqui alguns sintomas, vou falando para você. E aí o primeiro que eu falei, que é o sentimento de tristeza e pesar, é aquele sintoma em que a pessoa ela se encontra sempre naquele sentimento triste, né? Algo que fica muito profundo. Praticamente todos os dias essa tristeza ela está ali do seu lado, ela acompanha você diariamente. Já o sintoma 2, que também precisa aí, né, ter ele, que é a perda de interesse em atividades que eram consideradas saudáveis. Então, coisas simples que você fazia, que te proporcionava muito prazer, já não faz mais sentido para você. A pessoa que gostava de sair para dar uma caminhada, ela já não tem interesse. Ela gostava de assistir filmes, ela acaba deixando de fazer isso. Você não tem a menor vontade, às vezes até mesmo de sair da cama para fazer o que você sempre gostava de fazer. Às vezes até para levantar para passar um café, você perdeu a graça, você não sente mais prazer em fazer isso. Já um outro sintoma, agora esses sintomas aqui que eu vou falar adiante, você pode ter ou não ter, tá? Esses 2 primeiros aí que eu falei, eles são fundamentais, eles têm que estar aí nos sintomas de depressão. Normalmente você sente muito eles também. Já um outro sintoma é a questão da perda ou aumento de peso. Tem pessoas que perdem muito peso mesmo e outras têm o ganho de peso. Então tem pessoas que têm aquele apetite para doce, vai ganhando peso, ou tem gente que não sente a menor vontade de comer nada. Já um outro sintoma é a alteração do sono. Então, na depressão pode ocorrer de 2 formas. Pode dar a insônia, que é aquela insônia que você dorme um certo período e acorda sempre em um determinado horário aí na madrugada. Como também a pessoa pode ter o excesso de sono. Então, para fugir dos problemas, a pessoa tende a dormir muito. Mesmo que ela não tome nenhum medicamento, ela dorme por muitas horas, tanto de dia quanto de noite. É só se atentar. Ou a pessoa dorme muito, ou ela dorme muito pouco. E aí, um outro sintoma é o sentimento de impotência. Também ele acontece aí com a pessoa que sofre de depressão. A pessoa ela passa a não ter esperança em nada que acontece e aí ela se sente muito incapaz de fazer as coisas. E aí ela tem aquela sensação que ela não consegue melhorar. Depois tem o pessimismo, aquele pessimismo obsessivo. Então a pessoa tende a ter esse pessimismo principalmente relacionado a acontecimentos negativos, pessoais ou familiares. Então, ela acorda e dorme com esse pessimismo. A pessoa com depressão, ela não tem pensamentos positivos, somente pensamentos negativos. Então, para ela, as coisas nunca vão dar certo. Só acontecem coisas ruins na sua vida, então qualquer coisa que pode acontecer na vida dela é ruim. Um outro sintoma é aquela questão do choro a todo momento. Aquela pessoa que qualquer coisa que você fale, o choro ele já tá ali para sair. Porque a pessoa ela anda tão esgotada que qualquer coisa vai fazer ela chorar. E aí depois tem o cansaço, né? A pessoa, muitos relatam que não tem forças, que não tem energia. Muitos falam da dificuldade de sair da cama pela manhã, porque isso acaba se tornando algo bem difícil de fazer. A pessoa realmente ela não tem disposição para fazer nada. As pessoas falam, mas ela não tem vontade, ela não tenta. É porque realmente a pessoa ela não tem disposição, ela não tem vontade de levantar da cama. A outra questão são atividades motoras, então elas podem ficar lenta demais ou agitada. Isso vai depender da pessoa. Pode ser aquela depressão em que a pessoa fica extremamente ansiosa, então ela não consegue ficar parada, toda hora ela tem que ficar fazendo alguma coisa, ela não consegue sossegar, ou ela fica mais lenta, e aí ela tem dificuldade de fazer as coisas e até o seu raciocínio ele fica mais lento. Aí depois a gente tem o sintoma da apatia ou a intensa irritabilidade.
E aí as pessoas acham que só porque o outro ele está mais quieto, mais apático, significa que ele não está irritado. Mas, pelo contrário, a pessoa com depressão, ela tende a ficar irritada quando alguém chega perto dela e quer ficar falando as coisas, perguntando, principalmente quando as pessoas ficam ali falando o que ela tem que fazer, como se para ela fosse uma das coisas mais fáceis do mundo. E mesmo se a pessoa chega com uma boa intenção para falar, a pessoa com depressão, ela se vê em uma posição que ela é incapaz. Então, às vezes, ao invés de ajudar, essa pessoa pode prejudicar a pessoa que está com esse sofrimento. Por isso que é sempre bom indicar essa pessoa, falar de um profissional adequado e capacitado para isso. Às vezes você chega numa boa vontade, mas não é falando que ela tem que se apegar mais em Deus, que ela tem que fazer isso, que ela tem que fazer aquilo. Ela precisa de uma ajuda profissional para isso, tá? A perda da autoestima. Então, a pessoa ela acaba tendo uma visão de si mesma muito péssima. Ela não tem amor próprio nenhum, ela não consegue se amar, ela não consegue enxergar a pessoa boa que ela é. Então, ela se sente frágil, ela se sente sem coragem para mudar a situação, e aí é onde acaba também tendo aqueles pensamentos sempre relacionados à culpa. Depois, um outro sintoma que é muito característico é a concentração e a memorização. E aí isso acontece porque os pensamentos eles ficam ali, né? A todo vapor dentro da mente da pessoa. E isso faz com que o indivíduo não consiga prestar atenção em outras coisas, a não ser nos pensamentos negativos. E isso, obviamente, prejudica a concentração e a memorização. E aí, se ele ficar vendo mais coisas ruins, aí que vai piorar cada vez mais. Depois a gente chega para um sintoma que é perda ou diminuição do desejo sexual. E isso é muito comum acontecer. Então, se caso a pessoa ali sente que ela perdeu a libido, diminuiu, uma característica comum quando a pessoa está em um sofrimento aí da depressão. Para finalizar os sintomas, né, os principais sintomas da depressão, ocorrem os pensamentos de suicídio. A pessoa tem esse pensamento, não é que ela queira, mas é aquele pensamento intrusivo, sabe? A pessoa ela começa a pensar que se ela deixar de viver, ela vai deixar de sofrer. Então, por isso que muitas pessoas acabam cometendo o suicídio, porque para eles vão tirar aquela dor, né? O que não é verdade. Se a depressão ela não é tratada, ela entra e ela evolui para um desespero, então a pessoa fica desesperada e aí ela quer se livrar logo dessa dor. E aí ela tem todas essas características que eu acabei de falar, a pessoa acaba se tornando um risco para si mesmo. Não é que ela queira fazer isso, mas ela quer tirar aquela dor que está dentro dela. Mas, na verdade, não é assim. Ela precisa procurar uma ajuda, porque o quanto antes ela for tratada, melhor ela vai conseguir se livrar disso. Esses são os sintomas mais característicos da depressão. Tentei trazer de uma forma bem breve, para não ficar, com um episódio muito longo também, mas para você entender como que funciona. E se você está passando por algo assim, ou conhece alguém assim, procure por um profissional que seja capacitado, porque a depressão ela tem tratamento e você pode ter uma vida saudável. A pessoa que você conhece pode ter uma vida saudável. E aí eu também gostaria que você compartilhasse essas informações com outras pessoas. Então faça esse podcast chegar a muitas pessoas para elas também se conscientizarem e também poder ajudar quem está precisando. E aí eu deixo aqui a seguinte mensagem para você, que jamais julgue a dor emocional de alguém. Cada pessoa lida de uma maneira que pode. As pessoas, elas precisam de ajuda e não de pessoas criticando. E se você está passando por isso, jamais desista de você por causa do que a outra pessoa te disse. Você é muito mais do que palavras ruins e palavras falsas. Espero que esse podcast tenha te ajudado, compartilhe com as outras pessoas e qualquer dúvida, eu estou disponível lá no Instagram. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.